Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia maravilhoso. Hoje, segundo dia dos 21 dias de jejum e oração, consagração, com a temática justiça. Eu quero louvar a Deus por você estar aqui comigo, sendo abençoado. Vamos estar aí no segundo dia de 21 dias em que você está consagrando a sua vida. E o texto de hoje se encontra lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6. Vamos falar um pouquinho sobre aquele que é chamado Pai da Fé. Aquele que Deus, pela sua graça e misericórdia, derramou, imputou sobre ele justiça. E é esse texto que nós vamos falar hoje. Se encontra lá em Gênesis capítulo 15, o verso 6, que diz assim, olha lá. Vamos lá. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O que o Senhor tem para nossas vidas hoje? Mana, esse Deus tão extraordinário, esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que é justo por natureza, pelo seu ser, esse é o nosso Deus. Esse Deus que ama a retidão, ama a certeza, e Ele é quem é justo, e como o apóstolo Paulo diz, o justificador. Esse Deus, Ele é revelado aqui como esse Deus maravilhoso, grandioso, extraordinário, esse Deus que é fiel, que crê na sua palavra, e lá no princípio Ele diz, haja, e tudo acontece. É sobre esse Deus que nós estamos falando, esse Deus justo, verdadeiro e fiel, que se relaciona com a criação, com a criatura, e em Abraão imputou sobre ele o ser dele, o próprio ser, a justiça. Esse Deus que ele é justo, justificador, derrama sobre Abraão a sua justiça. Por quê? Porque Abraão creu, e o crer vem de Deus, esse revelar. E Moisés, nosso brabo, nosso irmão, esse grande profeta, líder do Senhor, ele relata essa história de um homem que é escolhido por Deus lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, e agora tem visto grandes maravilhas, grandes feitos pelas mãos do Senhor. E esse acreditar na graça, na revelação de Deus, ele é creditado sobre a vida de Abrão, justiça, justificação. E como que nós podemos adentrar e receber essa graça maravilhosa que é a justiça? Por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio de Cristo sendo revelado. Deus se revela a Abraão, e ele crê. E quando a palavra é pregada a mim e a você, eu e você passamos a crer. E a mesma justiça que foi derramada sobre Abraão, porque ele creu em Deus, é derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa segurança, essa fortaleza. E a partir daí, eu e você devemos agradecer pela graça de Deus que foi manifestada em nós, por essa graça irresistível que nos alcançou, por esse amor e por Deus ter imputado em nós não apenas a justiça, mas também o crer, nos dando o direito e a graça de crer nele, crer no Evangelho, e assim temos um coração agradecido. Eu e você estamos tendo esse coração agradecido. Por isso, isso molda as nossas vidas a um viver em santidade, a saber que a minha justiça, ela deve e ela é pautada nas Sagradas Escrituras e no próprio Deus. E quando eu tendo e vivo assim, pautado, envolto e abençoado pela graça do meu Senhor, a minha vida é uma vida justa, porque ela foi justificada, porque ela foi imputada por Deus a justiça dele. E aí não é mais a minha justiça, não é mais como eu penso, como eu acho, mas sim como Deus tem me moldado a viver. Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, um momento maravilhoso com Deus, que a graça do Senhor derrama sobre você. E saiba, você é justo, porque passou a crer,
foi alcançado por Jesus e justiça é o alvo desse mês, desses 21 dias. Deus te abençoe e até mais.